Espero que todos estejam bem. Sou professora Marta Patrícia e estarei com vocês na aula de artes. Teremos na aula 4 como objeto de conhecimento, arte contemporânea e instalação, como detalhamento, conceito e principais características da instalação. Vamos à nossa aula? Muito bem! Vejamos que a nossa aula de hoje tem um elemento diferente. Sim, falaremos sobre a ocupação de espaços. Ora, quando falamos dessa ocupação artística, estamos falando de aproveitar o nosso espaço para trazer o ar diferente para a compreensão artística. E assim hoje, estaremos compreendendo um pouco sobre a instalação. E quando falamos dessa instalação, vamos pensar em cada local, cada ambiente, ele pode ser compreendido e enxergado por várias perspectivas. Quando falamos, por exemplo, de onde estamos, aqui eu tenho uma escada e já poderia ser a minha instalação. Tudo depende do conceito, da proposta, daquilo que o artista busca apresentar. Então, vamos compreender um pouco sobre instalação na aula de hoje. Instalação artística, ela passa a trazer a ótica da contemporaneidade, onde passa a ser aquela obra que usa todo o espaço físico como um suporte fundamental. Então, é aquilo que falamos há pouco. Vai ser o suporte para a obra. Muito comum encontrarmos os quadros, esculturas. Por exemplo, quando vamos fazer um desenho, quando vamos fazer uma pintura, temos como suporte uma tela ou o papel, aquilo que se escolher de material. No caso da instalação, o suporte vai ser o ambiente, o próprio espaço, a delimitação. E essa caixa, que será esse suporte para a instalação, ela vai ser aproveitada a partir da proposta do artista. Então vejamos, a instalação ela pode ser compreendida como uma vertente que faz uso de várias artes, até mesmo da tecnologia. Esse tipo de proposta de arte pode ser utilizada da participação do público como parte crucial dessa obra. Então, vamos observar que quando falamos de uma instalação, da ocupação do espaço, eu tenho o quê? A participação do público. A plateia participa e não só fica assistindo como um espectador distante. Então, as características gerais de instalação podem ser como caráter efêmero, obras tridimensionais, relação da obra com o espaço multimídia, linguagens com o uso de tecnologias, obras interativas, obras em grande formato, uma interação com o público. Percebam aqui a utilização das tecnologias. Hoje, quando falamos da instalação, falamos de uma arte contemporânea, que se utiliza daquilo que estamos vivendo atualmente. E ao nosso redor, na nossa vida, algo que também a arte passou a se apropriar é as tecnologias, as mídias, os formatos digitais hoje também são utilizados para a arte, para essa exploração e esse aproveitamento do espaço. Então, a origem da instalação surge lá nos anos 60, a partir do movimento dadaísta, quando a arte passa por uma grande transformação, refletindo o seu significado de maneira geral no seu contexto global. Aqui, assim, podemos perceber que a arte, aqui chamada de instalação, é o tipo de obra que usa o espaço e é uma linguagem que necessita da
interferência da plateia, ou seja, o público, a plateia, é que vai fazer com que aquilo tenha um sentido. A razão dessa ocupação vai ser a interação, sendo vista como um tipo de arte contemporânea que pode ser montada em museus, galerias, ao ar livre ou qualquer outro espaço. Ora, quando falamos dessa ocupação, vamos perceber que a instalação ela passa a modificar o ambiente. Então, o local ele é apenas, como falamos há pouco, o suporte para aquela obra. Lembra há pouco quando vimos a escada? Ela estava apenas apoiada na parede, um suporte. Mas o que realmente era para ser visto ali? Os degraus, o formato, o nível. E tudo isso são reflexões que também podem ser colocadas dentro da instalação. Temos aqui o que podemos considerar como o pai desse movimento, que a gente pode trazer Duchamp, né? Que nos mostra aqui nessa obra, né? Que traz também aquilo que a gente pode dizer que é pronto, é feito. Quando colocamos o cuidado para o olhar daquilo que já está pronto ao nosso redor e trazemos para a arte, para ser uma obra, eu me aproprio daquilo com outro olhar. Então, colocar uma roda de bicicleta em cima de um banco pode parecer inusitado, pode parecer sem sentido. Mas quando a gente fala handmade, estamos falando aqui de uma arte que ela já está pronta. Só precisava o olhar do artista, a interpretação. Então, aqui temos o resgate da reflexão da arte, né, em um sentido sem significado, que pode parecer, né, sem significado também. Mas quando enxergamos esse handmade, que se origina do francês, que é esse objeto pronto, né, que o artista não produziu da base, não é uma obra em que ele criou do nada ali, ele apenas colocou o seu olhar, uma posição, uma perspectiva diferente para aquilo que já foi naturalizado. E ele passa a eleger aquilo como uma obra, como arte. E isso nos vem de onde? Do movimento vanguardista chamado Dadaísmo, que é uma vanguarda europeia que visa introduzir a ironia, contestação e negação da própria arte. Esse movimento foi a forma encontrada pelos artistas para poder expressar sua indignação diante dos absurdos cometidos durante a Primeira Guerra Mundial e outros eventos no início do século. Percebam que, através da arte, conseguimos colocar o nosso posicionamento social, a nossa opinião, trazendo sempre a reflexão e a criticidade. Então, não é um olhar apenas romantizado. Aqui os artistas vão colocar a perspectiva de que eu posso sim pegar algo que talvez esteja parecendo sem sentido, mas para mim faz todo sentido. Quantas vezes nós não sabemos como verbalizar, não sabemos como expressar aquilo que sentimos, o que gostaríamos que fosse compreendido, mas já existe alguma coisa que possa explicar aquilo. Hoje mesmo nós utilizamos as figurinhas, os memes, emojis, né? Então, vejamos uma outra obra que também traz essa representação, que é o Porta-Garrafas, também de Duchamp, né? De 1914. Quantas pessoas, né, já devem ter visto isso? Antigamente se usava, e agora aqui nós temos ele como uma obra de arte. Então, vejamos Duchamp. Aqui temos
o pai do handmade, que vai trazer para a gente essa perspectiva do que já está pronto. Duchamp foi um artista que nasceu em 1887 e, apesar de ter vindo de uma família com posses, com um ambiente familiar, né, ele era bem estimulado no seu ponto artístico, mas com o tempo, né, ele foi para os Estados Unidos e faleceu na França em 1968. Duchamp teve uma vida intensamente criativa e contribuiu enormemente para podermos repensar a arte, como estamos vendo agora. Uma obra que pode ser, por muitas vezes, estranha, impactante para aqueles que têm um outro olhar, uma outra perspectiva mais clássica, né? Então, Duchamp nos trouxe aí a possibilidade de repensar, abrindo espaço para novas artes, para novas propostas, valores, né, diferentes dentro da arte. E assim é possível vermos que essa posição, esse refletir artístico, até hoje impacta e é inspirado por vários outros artistas. Vejamos uma instalação aqui que ocupa o espaço de uma forma diferente, mais uma obra aqui, e percebam, aqui não tem a necessidade da interação do público, da plateia. Essa instalação nos mostra esse impacto, nos traz a questão da reflexão para a guerra, para o sofrimento, para mortes. Então, tudo isso sem precisar que a plateia esteja interagindo. Mas você olha para a instalação, para aquilo que foi montado e você consegue compreender a mensagem. Vejamos a próxima. Vejam que tem carros coloridos enfileirados, mas eles estão o quê? Virados. Então é uma instalação que ela te tira da zona de conforto, né? Ela traz aquilo que te incomoda, principalmente quando olhamos assim carros como se estivessem capotados. Você pensa, isso não é normal, né? O que será que isso poderia ter sido pensado, proposto? Qual a principal mensagem? Então, dependendo daquilo que a pessoa acredita, dependendo da sua perspectiva, né, pode ter uma compreensão diferente para cada instalação. Assim como, por exemplo, eu posso olhar e apreciar, pode ter uma pessoa que de repente tem algum trauma relacionado ao carro e quando olha essa instalação vai impactar demais, trazendo de repente até aquele sentimento, retornando aquele sentimento do trauma. Então, a instalação, diferente das obras clássicas, não vai ser para você ficar ali olhando, apreciando que está tudo bem. Não, vai ser para você sair da zona de conforto, refletir, participar, interagir também com a obra. Porque a obra só vai acontecer de verdade quando você começar a movimentar aquilo. Mas todos precisam ter essa interação? Não. Aqui na instalação é a possibilidade de interagir, tá? Temos outros movimentos artísticos que sim, a principal característica é a participação do público. Mas aqui na instalação, o artista ele pode escolher criar uma obra em que vai ser algo para ser apreciado ou só vai funcionar a instalação se a plateia participar, se o público estiver aberto a interagir com aquela ocupação artística, percebem? Aqui na próxima imagem, por exemplo, nessa daqui temos uma mesa montada, mas essa mesa não era para ser utilizada. Essa mesa estava trazendo outras conotações, outras reflexões. Então, nem sempre a instalação ela vai estar pronta para ser movimentada, certo? Então, a instalação é um lugar, sala ou outro espaço onde o próprio artista ou o espectador
é também tratado como um material, não aqui se colocando como algo menor, mas algo que faz parte da obra. Então, ela se remete à escultura ou a uma arte-objeto com o uso do espaço tridimensional. Ao invés de olharmos apenas por uma perspectiva, estamos ali dentro da obra e se distinguindo deles pelos corpos, do espectador, entre a dinâmica da obra. Então, aqui tem a questão da relação sujeito-objeto e desse espaço-tempo que ocorre quando a gente fala de instalação. Porque quando trazemos esse olhar, estamos expandindo as questões da escultura, porque a instalação não se limita a uma ocupação de uma determinada área, como a escultura, mas ela se apropria de uma arquitetura, ela toma ali toda uma posse, é como se estivesse dando vida para aquele lugar. Assim, chamando a atenção para o lugar que é transformado. A partir do momento que decide se colocar a instalação, você percebe que o lugar se transforma, é como se fosse outro ambiente, outro lugar. E assim, quando falamos dessa ocupação, percebemos que pode ser em qualquer espaço. Não delimita-se ao que chamamos da caixa preta, preparada para a apresentação. Não, pode até mesmo ser em um ambiente aberto. Esse ambiente aberto, ele também vai poder ser explorado. Porém, quando falamos desta ocupação, dessa transformação do espaço, mesmo sendo um espaço público, já vão ter ali elementos que podem contribuir com a obra, mas também podem ser acrescentados, modificados para fazer sentido e assim ter a interação das pessoas, dando que vida àquela obra. Porque a instalação, ela toma vida, ela dá vida para o lugar e as pessoas, quando interagem, também dão vida à instalação. E o artista contemporâneo, ele busca reprocessar a realidade, colocando em ação uma crítica sobre a arte e sobre si mesmo. Então vejamos aqui essa obra. Você olha essa instalação e você, no mínimo, vai ter um estranhamento e uma reflexão sobre. Por quê? Será que isso daí é comum? Isso me leva a refletir sobre o quê? Isso te tira da zona de conforto, no mínimo, fazendo você entrar por um túnel, te levando a refletir onde estou. Por que isso no meio, É algo que te leva, talvez, a compreender a tua própria realidade, aquele contexto do cotidiano. Você vê isso em todo lugar? Não. Mas faria sentido se tivesse? E assim, a gente compreende que a instalação, ela vai te levar a essa reflexão, a essa criticidade da própria realidade. E como vimos há pouco, os handmades foram muito importantes para a arte moderna e contemporânea, pois iniciou uma reflexão das relações de aproximação entre a arte, da arte com o mundo. Quando falamos dessa aproximação, vejamos na instalação a seguir. Aqui, vamos ver que essa instalação nos leva a enxergar exatamente isso. Eu tenho coisas prontas e elas só foram reorganizadas. Quando a gente fala dessa organização, dessa disposição no espaço, eu pensar que aquilo ali vai completar ou vai fazer sentido com algo que está distante lá na outra esquina do espaço. E quando falamos dos ready-mades, lembra que falamos dessa arte pronta, daquilo que já está finalizado. Eu só pego aquilo e coloco para ter um outro significado, que pode ou não fazer sentido. Para muitos não faz sentido, como vimos aí as obras de Duchamp. Mas aqui
é possível observarmos que nós temos caixas, relógios, quadros, pedaços de madeira, a tinta, o círculo, coisas já prontas que foram reorganizadas e elas dispostas de maneiras diferentes, da forma que não está acostumado a ver, te tirando da zona de conforto, leva você, no mínimo, a refletir sobre algo, a sair da tua zona de conforto. E quando falamos dessa arte contemporânea, é exatamente isso. É olhar e dizer, isso está na minha realidade. E como é que eu não enxergo? Porque é a expressão diferente. Muitas das vezes, é aquilo que você vive, é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente. Mas quando o artista pega essa realidade e coloca dentro de um formato artístico, dentro de uma manifestação, dentro de uma linguagem, ele vai trazer de uma forma mais poética. E quando falamos dessa poética, como falei há pouco, não é romantizar, é trazer com uma outra linguagem, uma outra roupagem, que vai trazer para você esse olhar que pode ser ou não belo para você, mas vai te levar a uma reflexão, a uma emoção, a uma sensação, certo? Então, tudo isso é algo que traz a nossa contemporaneidade, as nossas reflexões, incomodações, porque cada vez que falamos dessa instalação, falamos da arte contemporânea, estamos falando desse turbilhão, daquilo que está ao nosso redor. E como é possível ver nessa obra? Ó, aqui na obra vocês observam que tem como se fosse pedaços de argila. É uma tinta ali descamada, né, o barro todo pigmentado, mas lembra do detalhe de refletir, de olhar para isso, de procurar entender. É como se fosse um esconderijo, como se tivesse ali o vermelho. Te remete a quê? É uma cor quente, as emoções. Pode ser algo de repente voltado para o intrínseco e pode ser um momento de raiva, pode ser um esconderijo, ou pode ser de repente você olha e diz não. Pode ser ali um espaço para brincar, para montar, mas vai sempre ter essa reflexão, essa indagação. Porque a partir do momento que você se predispõe a ir e a se posicionar à frente de uma instalação, você não pode ter um olhar naturalizado para as coisas. Então, é a partir dessa perspectiva que temos que compreender quando falamos de instalação. Lembra que a instalação ela é apenas uma parte do guarda-chuva que a arte contemporânea nos apresenta. Dentro da arte contemporânea temos as suas várias manifestações. E a instalação ela é uma dessas que estamos vendo. É por isso que ela pode ou não ter a participação do público, dependendo da proposta do artista. Ela faz uso e traz para a gente a criticidade da realidade. Todas essas características, como a ocupação do espaço, que pode ser qualquer espaço, vai depender da expressão e da posição do que o artista quer nos trazer. Então, vemos aqui que cada pedaço, cada objeto, cada coisa colocada, né, nessa instalação tem um porquê, tem uma razão de estar ali, certo? Então, olhando para cá, você no mínimo vai se incomodar, porque não é uma Mona Lisa, não é uma escultura belíssima em que você vai apenas apreciar. É algo que você vai andar, vai movimentar, vai mexer, vai sentar, vai ocupar. Então, lembrem-se que a instalação ela é uma ocupação. Ela ocupa o espaço, o ambiente, preenche da vida. E essa vida, além de serem os objetos, também pode ser a interação e participação
né, da plateia, do público ali com o local. E assim, né, nos dias de hoje, a arte é a procura de novas possibilidades. Ela rompe, né, busca romper limites interiores e exteriores, visuais e materiais, de tempo e espaço, com variedade de tecnologias, em aliança com outras linguagens e usando uma infinidade de materiais. Então, a arte hoje, ela é uma manifestação, ela é uma forma de você se posicionar, de você trazer aquilo que você pensa. O artista, e quando colocamos artista aqui, nos colocamos também. Todos possuímos as nossas habilidades. Quando falamos de trazer esse posicionamento dentro das artes, é exatamente refletir que nós não precisamos protestar sendo pessoas que vão depredar, criticar de forma que vai ferir a dignidade, um espaço, alguém. Mas a partir dessas obras, como foi possível percebermos a questão da guerra, vimos aí a questão da reflexão do cotidiano, vimos também imagens que nos tiram da zona de conforto com coisas do nosso dia a dia. E tudo isso é exatamente decidir pensar e se colocar e se posicionar. A arte, ela vem exatamente para que possamos ter a criticidade, a reflexão da nossa própria realidade, entendendo que nós somos sujeitos que estamos em construção. E essa construção não é só do externo, essa construção parte do interno. E todo esse turbilhão, como o Le Breton nos traz, nos acomodamos a viver no barulho, na bagunça, na agonia, mas estamos acomodados na nossa própria bagunça. E essa bagunça é que às vezes nos faz não compreender, não enxergar aquilo que talvez está diante de você. E quando olhamos para estas manifestações artísticas que nos tiram da zona de conforto, elas nos trazem essa reflexão, esse olhar de que realmente eu posso me ocupar, eu posso trazer a minha arte, eu posso expressar, movimentar, refletindo aquilo que eu sinto, que eu penso, sendo a favor, contra, trazendo um posicionamento diferente ou igual dos demais, através de uma manifestação contemporânea, que rompe com aquilo que é clássico, que traz a criticidade do seu cotidiano e que pode refletir a sua própria realidade. E trazendo aquilo, como vimos que Duchamp nos apresenta, que já está pronto. Né? Como dentro da fenomenologia a gente enxerga os 1000 olhares, as verdades. Não existe um certo ou errado, não existe o julgamento. Existe aquilo que faz sentido para você. E a arte da instalação é exatamente isso. É você olhar, refletir e dizer, isso faz sentido? Por que faria sentido? Porque esse lugar, ele está vivo, ele passa a se ocupar. Então, ele passa a respirar e a trazer, no mínimo, uma reflexão. Assim, vamos finalizando a nossa aula de hoje sobre instalação.